Um jornalista americano chamado Billy Baker recebeu uma pauta simples: escrever sobre solidão masculina. Ele passou semanas entrevistando especialistas, lendo estudos, coletando dados, e em algum momento no meio da pesquisa, ele teve que parar, porque percebeu que estava descrevendo a própria vida. Casado, com filhos, cercado de pessoas e completamente sozinho. Ele tinha contatos, tinha colegas, tinha conhecidos de bar, de academia, de grupo de pais da escola. Mas não tinha um único homem para quem pudesse ligar às 2 da manhã e dizer: estou destruído, preciso conversar. E a pergunta que ficou martelando nele, ficou martelando porque era a pergunta que ele nunca tinha se feito. Como isso aconteceu? Você sabe a resposta, porque provavelmente está vivendo a mesma coisa agora. Pense nos seus amigos de verdade. Não nos contatos, não nos conhecidos. Nos amigos, aqueles com quem você pode ser honesto, sem calcular o que vai parecer. Aqueles que te conhecem por dentro, não pela versão que você administra nas redes sociais. Quantos são? Se você está acima dos 35 anos, a resposta provavelmente te desconforta. Não foi uma briga que acabou com essas amizades. Não foi uma traição, não foi um conflito dramático. Foi algo muito mais silencioso e muito mais devastador. Foi o adiamento. A gente precisa se ver mais. Essa frase. Você já disse essa frase dezenas de vezes, para a mesma pessoa, ao longo de anos, e nunca marcou uma data. As semanas foram virando meses. Os meses foram virando anos. E aquela amizade que um dia foi a mais importante da sua vida, foi morrendo sem velório, sem despedida, sem que ninguém sequer percebesse o momento exato em que ela deixou de existir. E o mais perturbador não é isso. O mais perturbador é que você aceitou. Você olhou para esse esvaziamento, encolheu os ombros e disse para si mesmo que a vida fica assim quando se é adulto, que todo mundo passa por isso, que é normal. Normal virou a palavra que você usa para não precisar encarar o que está perdendo. Vamos parar aqui, porque o que estou prestes a dizer vai doer. Você não perdeu esses amigos porque a vida ficou corrida. Você os perdeu porque em algum momento decidiu, conscientemente ou não, que se mostrar de verdade era perigoso demais. Existe uma ilusão que o ego masculino cultiva com muito cuidado. A ilusão de que ser autocontido é ser forte, que não precisar é uma virtude, que o homem que se basta a si mesmo está acima do homem que depende de conexão. Isso é uma mentira. E uma mentira muito bem embalada. Os estoicos tinham um conceito chamado prohairesis, a faculdade da escolha racional. A única coisa que verdadeiramente pertence a você. E um dos usos mais nobres dessa faculdade, segundo Epicteto, era escolher a quem se conectar com profundidade. Porque o sábio não era o homem que vivia isolado. Era o homem que escolhia suas conexões com discernimento e as cultivava com dedicação. Sêneca era obsessivo nisso. Ele escrevia cartas para Lucílio com uma intensidade de presença que envergonharia a maioria dos homens modernos. Não cartas de status, não atualizações de vida. Cartas onde ele expunha suas dúvidas, seus medos, suas contradições filosóficas. Sêneca se mostrava. E era isso que tornava a amizade real. Agora pense na sua última conversa com um amigo. Vocês falaram sobre o que estava acontecendo de verdade nas suas vidas? Ou ficaram na superfície segura de futebol, trabalho, reclamações gerais? A resposta diz tudo. Existe um dado que os pesquisadores de saúde chamam de efeito do isolamento social. Homens sem conexões profundas morrem mais cedo, adoecem mais, desenvolvem depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares em taxas significativamente maiores. A solidão masculina não declarada, aquela que você chama de independência ou foco, mata mais do que fumar 15 cigarros por dia. Não é metáfora. São dados, e ainda assim você continua dizendo: a gente precisa se ver mais, sem marcar uma data. Por que você faz isso? Porque se mostrar tem um custo. E você aprendeu cedo demais que esse custo é alto. Talvez você tenha se aberto uma vez e levou uma facada. Um amigo que usou o que você contou. Uma vulnerabilidade virada em chacota.
uma confiança entregue e desperdiçada. E você concluiu, com a lógica de quem foi machucado: nunca mais. O problema é que nunca mais não é uma decisão sobre aquela pessoa. É uma decisão sobre todas as pessoas. Para sempre. Você fechou a porta por causa de um incêndio. E esqueceu de abrir de novo quando o fogo passou. Reflita agora. Em qual momento você decidiu que ser visto de verdade era mais perigoso do que ficar invisível? Quando foi que seu ego convenceu você de que a armadura era a mesma coisa que a força? Billy Baker não escreveu um artigo teórico sobre solidão masculina. Ele fez algo muito mais difícil. Ele ligou para um amigo de longa data, alguém com quem tinha a mesma dinâmica de "a gente precisa se ver mais", e disse uma frase simples: "Não precisamos nos ver. Vamos almoçar sábado." Uma data. Um compromisso. Sem margem para o adiamento de sempre. E naquele almoço, ele fez algo que não fazia há anos. Falou de verdade. Sobre o que estava sentindo. Sobre a solidão que estava descobrindo em si mesmo. Sobre o quanto tinha deixado aquela amizade definhar. Ele esperava constrangimento. Encontrou alívio, porque o amigo estava sentindo exatamente a mesma coisa. Havia anos em silêncio. Dois homens adultos, com família, carreira, responsabilidades, que passaram anos se adiando porque nenhum dos dois sabia como dar o primeiro passo. Isso é o que o estoicismo chama de ação deliberada. Não esperar que a conexão aconteça. Não torcer para que o outro tome a iniciativa. Não se consolar com a ideia de que um dia a gente se vê. Escolher, agir, agora. Os estoicos praticavam o memento mori, a lembrança constante de que o tempo é finito e que adiar o essencial é uma forma de desperdiçá-lo. Cada vez que você diz "a gente precisa se ver", sem marcar uma data, você está tratando o tempo como se ele fosse infinito. Não é. E existe uma prática concreta que quero te propor. Não é complicada, mas vai exigir de você exatamente o que você mais evita. Intenção. Pensa em um nome. Só um. Uma pessoa com quem você perdeu o contato. Com quem a amizade foi morrendo de adiamento. Não manda mensagem no WhatsApp. Não manda uma figurinha. Não curte uma foto no Instagram. Liga. E quando ela atender, diz o que está sentindo de verdade. Que você sentiu falta. Que ficou tempo demais sem aparecer. Que quer mudar isso. Vai parecer estranho. Vai parecer grande demais para uma ligação simples. Mas sabe o que vai acontecer? A outra pessoa vai respirar fundo e dizer que ela também. Porque a solidão masculina é uma epidemia silenciosa. Exatamente porque todo mundo está esperando que o outro fale primeiro. E isso nos leva à inversão de perspectiva mais poderosa que o estoicismo oferece aqui. Você passou anos acreditando que a amizade era algo que acontecia ou deixava de acontecer em torno de você. Não é. A amizade é uma prática, como a filosofia, como a disciplina, como qualquer virtude estoica. Sêneca dizia: antes de procurar um amigo, aprenda a ser um. E ser um amigo, de verdade, exige o que você tem mais medo de fazer. Aparecer, se mostrar, estar presente não apenas no corpo, mas no que você carrega dentro. O homem que não tem amigos de verdade, na maioria dos casos, não é um homem que foi abandonado. É um homem que nunca aprendeu a se oferecer como amigo de verdade, porque isso exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade, te ensinaram, é fraqueza. Mas Epicteto, que foi escravo, que não tinha nada, escolhia suas conexões com cuidado e as tratava como o bem mais precioso que um homem livre pode ter. A liberdade que ele pregava não era a liberdade de não precisar de ninguém. Era a liberdade de escolher quem você quer perto e ter a coragem de construir isso de verdade. Billy Baker terminou o artigo sobre solidão masculina com uma conclusão que ficou famosa. Ele disse que a crise de amizade masculina não vai se resolver com apps de relacionamento. Não vai se resolver com grupos de WhatsApp. Não vai se resolver com "a gente precisa se ver mais".
vai se resolver com uma coisa só: aparecer, não quando for conveniente, não quando a agenda abrir, não quando você estiver pronto. Agora, do jeito que você está, com tudo que você carrega. O estoicismo não te pede para fingir que está bem. Te pede para agir com integridade mesmo quando não está. E a integridade aqui é simples. Se você tem alguém de quem sentiu falta, diz isso. Se você tem uma amizade que foi morrendo de adiamento, ressuscita ela. Se você está sozinho, reconhece isso sem se envergonhar. Porque o homem que consegue dizer "estou sozinho e não quero estar" é infinitamente mais forte do que o homem que diz "não preciso de ninguém" e acredita nisso. O mantra de hoje é este: não adie o essencial. O tempo que você desperdiça esperando o momento certo é o mesmo tempo que a solidão usa para se instalar. Se esse vídeo tocou em algo que você ainda não tinha nomeado, compartilha com alguém. Não como mensagem genérica. Manda para aquela pessoa específica de quem você sentiu falta enquanto assistia. E se você ainda não faz parte desta comunidade, se inscreve agora. Toda semana um novo protocolo. Toda semana uma ferida que vale a pena encarar. Eu te vejo no próximo.